Olá, eu me chamo Maísa, tenho 26 anos e eu tenho um linfoma de Hodgkin. É um câncer de mediastino, fica nessa região aqui. Bem, ultimamente eu tenho recebido muito no meu direct aqui no Instagram a seguinte pergunta: Maísa, como você descobriu o câncer? Quais foram os sintomas que você teve? E quem é o profissional que você teve que procurar? E eu achei por bem gravar esse vídeo aqui e aí eu já esclareço para todos. Quem já me acompanha de um tempo sabe, inclusive tem um vídeo meu antigo aqui que eu contei um pouco do início. O diagnóstico de qual tipo de tumor que é no caso o linfoma, esse diagnóstico é recente, eu tive depois de 5 biópsias, mas que eu descobri o tumor, que eu tinha um tumor foi em novembro do ano passado, 2023. Eu já vinha há mais ou menos quase 2 meses antes, tendo muita tosse contínua, seca, tomava remédio, nada resolveu, eu tomei vários xaropes e nada resolveu. Muita coceira no corpo, coceira mesmo, assim, que gente, eu me coçava inteirinha e não tinha nada que resolvesse, nenhum antialérgico, nada. E logo depois eu comecei com um chiado no peito, conforme eu respirava. Tipo quando tá com muita gripe, o pulmão carregado, sabe? Comecei com esse chiado no peito, até que foi dificultando a minha respiração. E eu já tava com muita dificuldade para respirar. E depois de um tempo eu percebi um nódulo aqui no meu pescoço. Aí a partir que eu vi que tava um volume maior aqui, foi onde eu procurei o médico, ele me orientou a fazer uma ultrassom. E fazendo a ultrassom foi onde descobriu que eu tava com um nódulo e ali mesmo a médica olhando, ela falou assim, olha, isso aqui é um tumor. Então, de início foi isso. Logo depois eu comecei exames, né, biópsias, e fui para os profissionais, que é o de cabeça e pescoço. Aí foi e nada, porque de início a biópsia deu que era um linfangioma benigno, até que a médica especialista falou, olha, eu nunca vi um linfangioma desse tamanho e não tem como operar no seu caso, porque envolve muitas partes já vitais, algumas vasos, veias e artérias, como é que fala? A jugular, enfim. E eu também fiz tomografia e o médico constatou, vendo na tomografia, assim, que era algo que estava muito grande e agressivo. E o médico me falou, o médico lá em Séries, ele falou assim, olha, a qualquer momento você pode ter uma parada respiratória. E não tem condições de você ser entubada, não tem condições de você fazer uma traqueostomia, porque não tem passagem na sua traqueia. O tumor, ele está bloqueando, ele está apertando a sua traqueia e fechando ela. Por isso que você não está respirando normalmente. Então, assim, foi um baque, né? E aí eu tinha que começar todo um tratamento e não estava dando certo de jeito nenhum. Nenhum profissional estava conseguindo identificar o que estava acontecendo. E eu estava com muita dificuldade para respirar. Até que numa noite, eu na casa dos meus pais, meu pai veio orar por mim. E ele orou a Deus e falou, Senhor, não temos mais condição de ficar vendo a Maísa nessa situação. Porque eles me olhavam dormir e disse que era horrível o som que eu fazia. Diz que quando eu puxava a respiração, minha barriga ia lá no fundo por causa da dificuldade, a força que eu fazia para respirar. E aí, meu pai naquela noite ele orou, falou, Senhor, nós precisamos de uma ação rápida do Senhor, um tratamento, alguma coisa que o Senhor encaminhe, porque não tem mais condições de continuar assim. Era dia 23 ou era 22 de dezembro de 2023, no ano passado. E eles fizeram essa oração, meus pais foram deitar para dormir. Eu ainda fiquei no meu quarto, resolvendo algumas coisas no celular.
E foi indo madrugada adentro e quando era 2 da madrugada, minha respiração cortou. Gente, eu não respirava quase nada. Eu custei chegar na porta do quarto do meu pai para chamá-lo, para me socorrer. Foi terrível, foi horrível, foi horrível. E aí meu pai me pegou rapidamente, me levou para a UPA. Inclusive tem um vídeo meu aqui, onde eu gravei falando, contando um pouco. Eu estava ainda na UPA, né? E foi quando fui levada para a UPA, me colocou no oxigênio e eu fui melhorando. Aí eu passei o resto da noite ali, o dia também. E quando foi chegando a noite, uma enfermeira lá conversando, sabendo do que meu esposo tinha o plano da Apvida, ela procurou se informar, procurar o profissional para mim e conseguiu um meio de me transferir para Goiânia, para o Hospital Jardim América, e lá teria os profissionais para me atender. E assim, já foi de imediato. Eles mandaram a ambulância para me buscar. Me buscou em Goianésia, me levou para o Jardim América. Nós chegamos lá de madrugada e quando era, acho que por volta de 5 e pouco da manhã, já era mais ou menos isso, eu não me lembro bem. Eu sei que quando chegamos lá, foi meu esposo me acompanhando, eu tomei banho, e o meu plano era me deitar e dormir, descansar um pouco. Só que logo que a gente passou um tempinho, o médico chegou lá, que ele tinha visto o meu caso, e ele era um profissional, o Dr. Gustavo. E ele disse: é o seguinte, mas se você quiser salvar a sua vida, nós teremos que te entubar. Teremos que fazer uma traqueostomia em você. Gente, quando eu ouvi aquilo, eu desesperei. Porque eu saí de Goianésia com a palavra de um médico lá de Séries que não tinha condições de me entubar, de fazer traqueostomia, porque não tinha abertura na minha traqueia. E ele falou que se quisesse salvar minha vida, essa era a única opção. Eu estava só com meu esposo e ali foi um momento muito difícil, né? Eu simplesmente tive que aceitar porque eu não tinha opção mesmo. Sinceramente, o meu caso era ou ia ou ia. E eu me preparei para poder ir pro centro cirúrgico. E antes a gente passou numa sala para poder preparar os papéis e tudinho. E ali eu pedi um celular emprestado de uma das enfermeiras para que eu pudesse ligar pro meu pai. Eu liguei pro meu pai. Meus pais estavam em Goianésia, aqui em Goianésia. E falei o que tinha acontecido, o que o médico disse. E meu pai falou: olha, mas se você não quiser aceitar, minha filha, você pode não aceitar. Eu disse: pai, eu não tenho opção, eu não tenho escolha. E eu fui, como uma ovelha muda, né, pro matadouro. Ai, gente, aí eu fui. E aí eu acordei 14 dias depois, na UTI. Eu acordei e tudo era muito confuso, porque nesse período que eu fiquei entubada, eu tive muitos sonhos, alucinações, e quando eu acordei era como se tudo que eu sonhei, todas as alucinações, era como se fosse tudo real. Aí eu acordei falando um monte de coisa pros meus pais, pros médicos, enfim, coisas. Hoje eu tenho até vergonha. Depois de alguns dias que foi voltando assim a minha lucidez de novo, que eu fui lembrar como que eu cheguei ali no hospital, eu fui entender o que estava acontecendo. Até que o médico um dia me disse assim: mas hoje é dia 10 de janeiro de 2024. Aí eu chorei a tarde inteira, porque eu nem sabia que era 2024. Porque eu fui entubada exatamente na véspera de Natal. E o que me contam é que foi, assim, um milagre, né? Primeiro que já tinha uma palavra que não tinha como. O médico disse que no hospital foi muita correria, e foi muito arriscado. Eu tava ali e não tinha prognóstico de vida pra mim. E sangrou muito, teve que me entubar com um tubo de criança, porque realmente era um caso muito sério.
E os médicos falaram para os meus pais, que se eles oram, que orassem mais, que se rezam, que rezassem, porque era muito sério, mas que o que eles podiam ter feito, eles fizeram e tal, tal. Enfim, nesse momento, meus pais foram para Goiânia também, né? E só saíram de lá depois que eu saí, que foram ao todo 47 dias. Fiquei 25 dias ao todo na UTI e ao todo de internação, depois que eu saí, tive alta da UTI pro apartamento, foram mais 22, ao todo 47 dias. E eu passei pelo Vale da Sombra da Morte. Mas eu fui contra todos os prognósticos. Tudo que o homem disse que era impossível, Deus fez. E é tão interessante que não dava para poder me entubar, me entubou. Não tinha como fazer a tracostomia, tô aqui até hoje. E sou muito grata, porque através dela, do poder de Deus, eu posso respirar de novo. E hoje, exatamente hoje, eu voltei no médico, no cirurgião. Quando eu cheguei, que ele me viu, ele falou assim: menina, tô até arrepiado. Tô até arrepiado de te ver aqui. Você tá muito melhor, olha, em vista de quando você chegou. Olha só, você tá corada, você tá assim assado. Eu fui já em busca de respostas a respeito de tirar, né, a traque, sobre o momento de tirar. E ele me informou que devemos esperar mais um pouco, fazer mais algumas sessões de quimioterapia, o tumor diminuir mais, para a minha traqueia voltar, né, e não ter o risco de a gente voltar para estaca zero. Porque se tirar fora de hora, eu posso voltar a ter a falta de ar de novo e voltar tudo de novo, né? E ser entubada, misericórdia, o sangue de Jesus. Então, eu contei aqui um pouquinho, mas é um milagre. Isso daqui, respirar, é um milagre. Eu estava falando com você hoje, é um milagre. Os médicos, depois que tudo passou, foi muito sofrido, muito difícil. Na UTI, contraí 3 bactérias multiresistentes. E ali, sabe, tudo, enfim, a forma que eu fui melhorando, que eu fui passando pelos processos e tudo, e sonda, e aquilo. Os médicos falam assim, é um milagre. Tem médicos que falam, era pra você estar mortinha, menina. Deus faz milagres, a minha vida é um milagre. E eu vou compartilhando aos poucos aqui a minha jornada com vocês. Saiba que o nosso Deus é um Deus de milagre e a obra que Ele começou, Ele terminará. Hoje eu estou em tratamento, né? Já sei, como eu disse, eu já sei que eu tenho um câncer maligno, mas que tem o tratamento, tem a cura. Estou fazendo as quimioterapias, são 12 sessões, já fiz 3. Vou para a quarta, na segunda-feira próxima agora. E depois vai ter radioterapia também. E glória a Deus. E daqui uns meses, daqui um mês mais ou menos, vou fazer tomografia para ver como que tá, pra gente ver a possibilidade de tirar a traqueostomia. Mas em todo caso, é milagre. E louvado seja Deus. Obrigada porque uma igreja, um povo forte se dispôs a orar, enquanto eu estava ali internada. Um povo forte, a igreja de Jesus orando, a igreja de Jesus enviando suprimentos, enfim, amigos, irmãos, familiares. Eu só tenho gratidão. Gratidão a você que ora por mim aqui das redes sociais, que nem me conhece pessoalmente, mas que se dispõe a orar por mim. Que o Senhor Jesus te abençoe. Você tem as minhas orações também e recebo o meu abraço e a minha gratidão. Eu creio que logo eu estarei aqui contando que eu estou completamente curada. Pela fé eu já tomo posse da minha cura, eu creio completamente. E no Hospital Jardim América eu sou um milagre. E onde eu for, o Senhor levar a minha voz, levar a minha história, o meu testemunho, é de milagre. Porque o meu Deus é o Deus vivo, nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele faz milagres.